Bom, já que eu fui um dos primeiros a fazer um vídeo aqui no YouTube falando sobre a origem laboratorial do coronavírus, nada mais justo do que repercutir as novas evidências que a gente tem sobre tudo isso e como hoje aquela que era tratada como uma grande teoria da conspiração absurda de negacionistas se tornou a principal teoria, né, sobre a origem do vírus. O vídeo em questão era esse aqui, né, o Tragecast que eu fiz com o geneticista Eli Vieira, que sempre fez uma cobertura excelente sobre todas as principais questões polêmicas sobre a pandemia, o tratamento precoce, as vacinas, a origem do vírus. Como vocês podem ver, é um vídeo de 5 anos atrás e ele já estava super completo e já citava nesse vídeo alguns nomes que ganhariam ainda mais notoriedade com o passar dos anos, em especial Anthony Fauci. Pois é, já tem um tempo que encontraram uma série de registros pessoais do Anthony Fauci, que está sendo tratado como o diário de Anthony Fauci, onde ele revelava as suas opiniões reais sobre tudo que estava acontecendo na época da pandemia. E salta aos olhos o contraste entre tudo aquilo que ele dizia no privado, ou seja, o que ele realmente acreditava, e o que ele falava para a imprensa, para a mídia, ou seja, o que ele falava para a população. E esse cara, o Anthony Fauci, foi simplesmente a pessoa mais influente do mundo no que diz respeito a coronavírus e especialmente a como lidar com essa pandemia. A grosso modo, era ele quem ditava como todo o Ocidente deveria se portar, né? Ele implementou uma série de políticas nos Estados Unidos e que serviram como modelo para todos os outros países. E você deve se lembrar muito bem que naquela época, qualquer um que questionasse esses dogmas científicos... Não pode questionar, hein? Você é um negacionista. Era chamado imediatamente de negacionista, certo? Porque a imprensa... Ou pior, genocidas. Totalmente aparelhada pela esquerda, bem como a esquerda de forma geral, adotava essa prática ultracientífica de interditar o debate, de impedir questionamentos, de impossibilitar qualquer tipo de dúvida. Não, a gente tem a verdade e você simplesmente tem que seguir tudo que a gente fala. Científico pra caramba mesmo. Pois bem, só que hoje é fato confirmado, comprovado, inequívoco de que essas pessoas mentiram pra gente. Sim, enquanto na mídia, Anthony Fauci e os divulgadores... Imagine mais choque. Científicos, que nada mais eram do que papagaios do Fauci, falavam que você precisava usar máscara o tempo inteiro, em tudo que era lugar, e 2 máscaras, e tem que colocar máscara em criança, e tem que colocar máscara em todo mundo. No privado, eles admitiam que as máscaras eram inúteis, elas não serviam pra nada, e eles já sabiam disso. Na verdade, os principais estudos confirmaram que as máscaras não apenas eram inúteis, como, em certa medida, elas... Piorava, sabe por quê? Porque o pessoal usa máscara igual um macaco, usa máscara de pano, aí não, tipo assim, fica usando a mesma máscara suja, porca, nojenta de saliva, imunda, por 2 meses sem lavar. Aí pega no corrimão, pega no vira-lata da rua, pega na máscara. Do que adianta? Do que adianta? prejudicaram, elas pioraram a situação. Aliás, existem aquelas meta-análises, né, que seriam os estudos mais robustos, basicamente estudos que estudam vários estudos. Então você tem muita informação sendo estudada de uma vez só e que chegam nessa conclusão. São basicamente as evidências mais robustas que a gente tem no meio científico para confirmar ou negar a eficiência de alguma coisa, de alguma droga ou de alguma medida. E aconteceu exatamente a mesma coisa com o famigerado distanciamento social. Era uma regra, era uma imposição, as pessoas eram multadas se elas não respeitavam isso. Pois bem, o próprio Fauci admitiu que ele nem sabe de onde saiu isso. Foi algo que simplesmente surgiu em alguma conversa. Não teve nenhum tipo de protocolo científico, método científico. Não foi nada científico. Eles simplesmente decidiram que tem que colocar essa regra aí de distanciamento, essa distância aí entre as pessoas e pronto. Impõe isso na sociedade inteira. Mas quem questionava esse método... Mano, aquela imagem do Luciano Huck abraçando o pobre com o plástico, assim. que hoje é admitidamente anticientífico, é que era negacionista. E assim, eu sei que num primeiro momento tudo isso parece muito óbvio, muito lógico. Até porque eu comentei sobre isso no Twitter e algumas pessoas vieram falar, pô, mas não precisa ser cientista, né, pra saber que se você respeita ali o distanciamento social, você vai estar evitando o contágio. Não precisa ser cientista porque realmente isso não é científico, isso só parece lógico. E nem tudo que parece lógico está correto. O melhor exemplo que eu tenho pra dar sobre isso é a questão do armamento. Eu acreditei, da primeira vez que eu escutei o discurso, de que com menos armas na sociedade, menos mortes por arma de fogo. Parece lógico, certo? Como você diminui o número de mortes por arma de fogo, você diminui o número de armas em circulação na sociedade. Só que não é assim, não é tão simples, porque você tá tentando utilizar uma lógica extremamente simplista num cenário que tem muitas variáveis. Quando você remove as armas de fogo da população, quem você tá desarmando? Os bandidos, que via de regra já utilizam armas ilegais? Se você saísse de casa sem máscara, o povo só faltava te bater com os olhos. Verdade. Com numeração raspada, armas que geralmente foram obtidas através de assaltos ou contrabando, que não podem ser rastreadas.
Não são essas pessoas que você está desarmando. Você está desarmando as pessoas que usariam a arma apenas para legítima defesa. Pode até ser que algumas dessas pessoas utilizassem mal a sua arma, mas boa parte dessas pessoas apenas se defenderia. E pessoas armadas inibem pessoas más com armas de fogo de cometerem os seus crimes. Então, nem sempre o que parece lógico está correto. Às vezes, você apenas não foi capaz de compreender o cenário como um todo. Você está aplicando uma lógica extremamente simplista, ignorando que, quando a gente está falando de questões sociais, sociológicas, existem tantas variáveis porque o ser humano não é tão simples assim. Às vezes, é só pensar por um segundo. O que aconteceria se você desarmasse a polícia, mas os bandidos continuassem armados? A polícia continuaria combatendo o crime com a mesma eficiência? A população estaria mais segura? Será que os bandidos não se sentiriam ainda mais livres para sair matando todo mundo com essas armas, sabendo que a polícia não tem força para fazer nada contra eles? A gente não teria ainda mais mortes de policiais e menos mortes de bandidos? E sim, aqui eu mesmo estou admitindo que já caí em algumas dessas narrativas, que pareciam óbvias no primeiro momento. Inclusive, algumas delas na pandemia. Eu lembrei que eu fui numa festa de criança e queriam obrigar a usar máscara. Aí só era liberado ficar sem máscara se estivesse comendo. Ui, Gaieri, coisa boa. Comeu a festa toda. Pareciam fazer sentido, sabe? Era uma explicação que, ok, então você faz esse lockdown por um tempo para não sobrecarregar os hospitais. Parece que faz algum sentido. Só que a gente não considera essas variáveis que interferem, que mudam completamente o panorama geral. Por exemplo, quando você tranca as pessoas em casa e permite que apenas áreas essenciais do comércio fiquem abertas durante apenas determinados períodos, você, na verdade, está forçando aglomerações. Porque se antes as pessoas estariam espalhadas pela cidade, agora elas estão concentradas em pequenos lugares, em pequenos ambientes, numa faixa de horário extremamente restrita. Vai todo mundo pro supermercado para comprar na hora que pode e se aglomera naquele supermercado. Duro. E todas essas pessoas que acabaram se aglomerando por causa disso, pegando transporte público, enfim, né, se deslocando até esses lugares, elas vão voltar para suas casas onde elas não estão sozinhas. Então elas continuam transmitindo o vírus da mesma forma. Fora que, mantendo as pessoas em casa, você agrava outros problemas de saúde. Psicológica não preciso nem falar, mas saúde física. É confirmado que a obesidade, o problema da obesidade, aumentou pra caramba durante a pandemia. Eu vi recentemente um estudo sobre isso. Até hoje, o povo tá obeso aí por causa da pandemia, rapaziada. É duro. Não lembro agora de cabeça os números, mas era papo de, sei lá, em média a população tava engordando 1 quilo por mês nesse período. Eu tenho certeza que foi o caso de muitos de vocês. O meu também. Eu ganhei muito peso na pandemia. Que até hoje não consegui me livrar. Quem ganhou peso na academia, hein? Eu, na academia não, na pandemia. Quem ganhou peso na pandemia, hein? Pô, eu acho que eu ganhei um pezinho mesmo. Eu tava aqui no Brasil, mas não tanto. Eu ganhei depois. Como isso é possível? Totalmente dele. E é natural, o lockdown forçou as pessoas a serem mais sedentárias, fechou as academias. Eu perdi uns quilos, na verdade. Mudou minha vida na pandemia. O bom é que toda a minha família ignorou essa merda de máscara. Você não podia sair pra lugar nenhum. Você ficava até mais triste, mais Aposto que tu ganhou peso na academia também. Deprimido e muitas vezes acabava descontando a comida. Você não tinha mais nada pra fazer da sua vida, se não fosse, sei lá, comer e assistir coisas. E esse fato, no primeiro momento, ele é completamente ignorado. Você não pensa nisso, você não coloca isso na equação. Por isso que parece tudo muito lógico. Mas quando você vai ver o resultado final, no longo prazo, é altamente prejudicial. Hoje você tem vários estudos que chegaram exatamente nessa conclusão. Que o lockdown muito mais atrapalhou, que ele gerou mais mortes e problemas sociais do que trouxe benefícios. Ferrou a economia do mundo inteiro, deixou todo mundo doente, sedentário, prejudicou o desenvolvimento de várias milhões de crianças. Os danos e as perdas são quase imensuráveis. E as mesmas autoridades que impunham essas medidas já sabiam disso. Essa é a parte mais cruel e diabólica. E eu sei que parece tudo uma grande teoria da conspiração. Só que hoje a gente tem evidências. O diário do Anthony Fauci prova tudo isso que eu tô dizendo. A pandemia... Nossa, eu lembro que eu entrava pelo corredor de casa, pela parte de trás, deixando minhas roupas lá fora pra lavar. Caraca! Foi claramente instrumentalizada para fins políticos. Quiçá financeiros, né? Você tem aí também as questões controversas de toda a parte laboratorial, das farmacêuticas. Tinha gente que lavava os quilos de arroz, feijão, né? Os investimentos do próprio Fauci. Cara, o Fauci foi um dos principais financiadores das pesquisas de ganho de função pro Covid no laboratório de Wuhan, de onde claramente o vírus escapou. Então o mesmo cara que na pandemia foi elevado ao patamar de Deus, de arauto de toda a sabedoria, que dizia como todo mundo deveria agir durante a pandemia, foi um dos maiores responsáveis pela pandemia em si. O mundo inteiro, em especial a grande mídia, tratava como herói o cara que aprisionou todo mundo em casa. Um dos caras que, esse sim, pode ser creditado pelas milhões de mortes. Enfim, eu separei bastante coisa sobre essa audiência do Fauci lá no Congresso americano. Mas se foi ele que criou, né? Tá certo. Ele que tinha que falar como é que resolvia. Só ele sabia, pô. Essa contradição entre o que ele falava em público e o que ele falava no seu diário, pra gente analisar cada detalhe ao longo do vídeo. Mas antes de entrar nisso, um breve intervalo comercial. Meus queridos, existe uma grande diferença entre quem constrói patrimônio e quem passa anos tentando. Não é sorte, é estratégia. Quem aprende a identificar oportunidades chega mais longe, mais rápido. E foi
E foi o quê? Dinheiro, baseada no controle de crédito de oportunidade. Então, se você tem entre Alquimia do dinheiro aí, rapaziada. 25 a 37 anos aí, alquimia do dinheiro. Ah, QR Code na tela. Número para o QR Code que está aparecendo na tela e participe agora de uma sessão estratégica da Alquimia do Dinheiro, com direito a diagnóstico inicial sem custo. E se você ainda recebe uma consultoria para aplicar um método à sua realidade. O link para você começar também vai estar ali embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, não perca essa oportunidade porque as vagas são limitadas. E agora que eu já passei o recado, bora voltar pro tema do vídeo. Bom, então separei aqui mais alguns tweets do grande Eli Vieira, que resumiu muito bem alguns dos principais pontos sobre toda a polêmica aí da pandemia, né? E o primeiro tópico é justamente Anthony Fauci. E ele começou justamente pela origem do vírus, que é um dos pontos mais diabólicos de toda essa polêmica. Ele tá falando aqui, em 11 de maio de 2021, no Senado americano, Anthony Fauci afirmou que não financiou pesquisa de ganho de função para ser conduzida no Instituto de Virologia de Wuhan. No mesmo ano, Lawrence Tabak admitiu ao Congresso que o governo financiaria esse tipo de pesquisa via EcoHealth. Os e-mails liberados mostram que o próprio Fauci, na madrugada do dia 1º de fevereiro de 2020, mais de um ano antes, escreveu que a preocupação com engenharia genética deveria ser levada ao FBI e comentou o rascunho do artigo com pontos de interrogação. Passagens sérias do vírus em camundongos transgênicos com receptores do pulmão humanos que o vírus utiliza. Enquanto o texto publicado em artigo dizia que nenhum cenário laboratorial é plausível. Depois mentiu em coletiva ao lado de Trump, que não conhecia os autores do artigo. E ele também disse que não tinha certeza se sequer tinha lido esse artigo, sendo que existe um e-mail dele, com a data 8 de março de 2020, onde ele fala bom trabalho nesse artigo, provando que sim, ele sabia, ele leu e inclusive parabenizou as pessoas pelo trabalho. Depois, outras contradições sobre a questão das máscaras e do distanciamento social. Ele começou falando que não havia motivo para andar com máscaras em 2020, depois ele falou que era necessário o uso de 2 máscaras em 2021 e depois, em espaço fechado, use máscaras em 2022. No depoimento ao Congresso de 2024, Fauci admitiu que a regra de distanciamento de 2 metros não era baseada em ciência. Ela meio que só apareceu. Não me lembro de uma discussão. Só apareceu, foi só uma ideia. Tá aí a série de dogmas que foram levados pelos amantes da ciência a ferro e fogo, e que qualquer um que questionasse era negacionista. É interessante lembrar que o próprio Átila, que foi o nosso Anthony Fauci brasileiro... Se usar 2 máscaras, eu desmaio. Massa, sim. E bizarro, né? Olha só, o cara que foi uma das principais referências aí no Brasil. Ele próprio era meio que um papagaio do Anthony Fauci, e no começo ele também falou que as máscaras eram inúteis, que elas não serviam pra nada, e depois virou um dos principais defensores do uso de máscara em tudo que era lugar. Porque foi uma diretriz estabelecida depois. Eles já sabiam que não funcionava, porque eles já tinham dito que não funcionava. Mas aí o que eles fizeram? Apagaram os vídeos, os registros, depoimentos e passaram a defender que você tinha que andar sim de máscara em tudo que era lugar e usar 2 máscaras. No começo eram só umas máscaras ultra específicas que precisavam estar completamente isoladas, que ninguém conseguiria normalmente utilizar elas adequadamente no dia a dia. Ou seja, era impossível que elas fossem minimamente eficientes, e isso se confirmou com o tempo. Então, em resumo, o governo te obrigou a seguir uma série de medidas inúteis e prejudiciais ao longo de 2 anos. Na sequência, ele relembra a questão da transmissão do vírus. Fala que em maio de 2021, Fauci disse que o vacinado era um beco sem saída para o vírus. A FDA já escrevera em dezembro de 2020 que não há evidências de que a vacina impeça a transmissão. O máximo medido de proteção depois foi 40%, e só com imunidade híbrida, ou seja, vacina mais infecção prévia. Então aqui tem mais uma coisa extremamente polêmica que gerou muito debate, né? A eficiência das vacinas. Ele tá falando aqui sobre a transmissão e focando nas vacinas, mas o Fauci também mentiu sobre o potencial letal do vírus, certo? Na imprensa ele falava que o vírus era tipo muito mais letal do que ele já sabia que era. Você tem mais uma vez o choque entre o que ele falava no privado e o que ele falava em público. Então ele realmente aumentou a letalidade, a ameaça do vírus apenas para a população. Enquanto, enfim, tudo isso é bizarro porque você descobre, você percebe, você... É bizarro porque a gente fica lembrando também de como o povo ficou naquele tempo. Tem as provas cabais de que eles sabiam que estavam mentindo para todo mundo. E aí, como é que você pode julgar quem ousa questionar as autoridades, quem não confia mais nas autoridades? Quando você vê que elas realmente estavam mentindo esse tempo todo. Tipo assim, o que ele leu até agora e falou até agora é meio óbvio, né? Na verdade. Só que meio que não tava escancarado assim, mas a gente sabia, né, gente, o que estava acontecendo, todo mundo sabia. Nós não é burro. O Anthony Fauci era simplesmente um cara deslumbrado que, cara, tem umas coisas bizarras, tá, né, nesse diário dele. Ele ficava se vangloriando, fazendo listinha pra mostrar as celebridades com as quais ele tinha entrado em chamada, ele tinha conhecido. Era realmente um cara absolutamente deslumbrado. Ele só tava preocupado com a própria Entre a teoria da conspiração e a revelação são só alguns meses de distância. É isso. Com o próprio status e, obviamente, em encobrir o fato de que ele estava ligado à origem da pandemia. Mas beleza, então tem a questão das vacinas, que era proibido você falar qualquer coisa sobre elas, e até hoje ainda é um certo tabu, porque tem muita gente que não aceita qualquer tipo de debate sobre isso. A verdade é, a efetividade das vacinas foi muito, mas muito distorcida pela mídia. Até peguei aqui um vídeo bem interessante que faz um compilado disso. Olha, essas primeiras matérias que saíram falavam que a vacina tinha 100% de eficiência
prevenir a morte e hospitalização, enfim. Nossa, a vacina é realmente um milagre. Ó, você vê, são várias matérias falando de 100% de eficiência no combate ao Covid. E aí, várias matérias, realmente, são muitas matérias, né? Em tudo que é veículo de comunicação. Aí depois já começou a cair, ó, 99%, ok. Não é totalmente... Cara, tem gente tomando doses até hoje, cara. É tipo assim, a 5ª dose única. Eu já tomei, sei lá, 7 doses únicas aí, cara. Garantido, mas 99%, né? Praticamente garantido. E aí 98, 97, 96, aí 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87... Eu confesso que eu tomei 2 doses, tá? Ainda de Pfizer. Tomei Pfizer no Japão, porque a fábrica tava enchendo o saco. Ai, meu Deus. Aí eu tomei ainda 2 doses, me deixou caída, moída na cama. Quase morri. Quase morri, exagero, mas fiquei moída. Somente na primeira. 86, 85, 84. Parece piada, né? Eu tô fazendo aqui uma contagem regressiva, mas isso aqui são realmente os sites mostrando a cada mês a eficiência da vacina despencando e chegando mais próxima do que ela realmente representava, né? 82, 81, 80, 79, foram em todos os percentuais, não falhou um, né? 75, 74, enfim, basicamente o vídeo é mostrando isso, né? Vai caindo, até que chegou, alguns que estavam falando até de menos de 40%, ó, 30%. E como a gente viu ali no texto do Eli, segundo ele, o máximo medido de proteção depois foi 40% com imunidade híbrida. Ou seja, se você se vacinou e se você pegou Covid em algum momento. Esse ponto aqui é importante ter um disclaimer, porque você sabe como é que é. Mesmo hoje vai ter galera falando, nossa, mas você é negacionista porque as vacinas acabaram com a pandemia. Eu não estou dizendo que a vacina não ajudou. Obrigada! Muito arigato! Eu nem sei o que aconteceu. Ah, é efeito de mensagem. Muito obrigada. Oi, Iron. Em nada, certo? A gente tá falando que mentiram sobre a efetividade dessas vacinas. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você está brigando com este fato, você é um negacionista. Hoje, isso é um fato. Eu acabei de mostrar várias e várias matérias em todos os jornais do mundo falando que a vacina tinha 100% de eficiência. E depois foi diminuindo percentual a percentual até chegar num valor extremamente inferior e que ainda por cima dependia do contágio prévio, né, do contato com o vírus. Então mentiram sobre a efetividade das vacinas. Ponto. Fato. Não significa que a vacina não ajudou em nada. O próprio relatório do governo americano, que coloca em xeque todas as principais narrativas da pandemia, reconhece que as vacinas foram importantes. Tomei cloroquina? O próprio relatório reconhece. Não cheguei a tomar porque não peguei naquele tempo, né? Então, você ainda tem Graças essa questão em debate. Por quê? Eu peguei corona, tipo assim, 1 ano depois que já tinha tudo se acalmado, velho. Porque existe um debate sobre isso. É verdade que depois das vacinas o número de infectados começou a despencar? Sim. Mas também é verdade que esse número já estava despencando antes das vacinas. E que você teria o efeito da imunidade de rebanho de um jeito ou de outro. E também é verdade que os países que não se vacinaram saíram da pandemia no mesmo tempo que os outros que se vacinaram. Alguns até antes e com menos letalidade. Na África você tem vários países... Eu fiquei doente por uma noite. Ô, gente, isso é muito relativo de pessoa pra pessoa, né? Mas, assim, de duro mesmo, duraço, foi uma noite. Nossa Senhora. Aí no outro dia... Não, acho que foi uns 2 dias. As 2. Né? Aí depois já fui começando a melhorar, porque senão, né, gente? Mas eu fiquei muito ruim, gente. Eu acho que foi a pior febre e dor de cabeça que eu já tive. Assim. É tipo de não baixar de 40 graus. A cabeça parecia que ia estourar a qualquer momento. E eu passei a noite debaixo do chuveiro, porque simplesmente não baixava a febre. E eu tava no Japão sozinha, né? E, pô... Fiquei lá. Horrível. Chapada do Araripe, obrigada pelos 30 meses. Arigato. Que não vacinaram e que saíram da pandemia e que tiveram menos mortes. No leste europeu, você tem índices baixíssimos de vacinação. 30%, 20% da população. E eles saíram da pandemia, basicamente, junto com o resto do mundo que se vacinou, com índices de letalidade também menor. Então... Mas ficou sem paladar e olfato? Cara, pior que não. Ou eu não sei, gente, mas eu não senti isso aí não. Pra mim tava tudo normal. Mas e era mesmo, porque eu cheguei a fazer o teste, deu positivo e tal, mas assim, meu paladar normal e tal. Eu acho que eu sou muito comilona, gente. Eu sempre falo isso. Tipo assim, não teve ainda uma doença, de fato, que me tirou a vontade de comer, não. Não me lembro dessa doença que fez isso comigo. Basicamente, junto com o resto do mundo que se vacinou, com índices de letalidade também menor. Então, eu acredito que é discutível o quanto as vacinas ajudaram, mesmo porque, a essa altura do campeonato, você não vai desconfiar nem um pouco do que a comunidade científica está te apresentando.
Depois que está mais do que confirmado que a comunidade científica Como trabalhou... é que vocês se sentiram, rapaziada do YouTube? Conta aí embaixo. Todo mundo falou de perda de paladar, perda de não sei o que. Eu senti tudo, quase morri de febre, mas o meu paladar tava lá, tava comendo tudo. Graças a Deus. Pra mentir o máximo que pôde pra toda a população durante a pandemia, eu acho que a vacina provavelmente ajudou em alguma E na medida. merda. Mas eu não sei quanto. E também me parece um tanto quanto óbvio que mesmo sem a vacina, a gente teria saído da pandemia talvez um pouco depois ou até um pouco antes. Eu não tenho como saber. Aí exercício de futurologia, Eu acho que teria sido a mesma coisa. mas você tem Pra mim, a maioria dessas vacinas aí foi tudo placebo. países com índices baixíssimos de vacinação ou sem vacinação que servem como exemplo de que, né, realmente, nem todos os países tiveram campanhas massivas de vacinação e eles também saíram, né? Porque a imunidade natural, a imunidade de rebanho, chegaria cedo ou tarde. É da natureza do vírus. Ele vai ficando cada vez menos letal, as pessoas vão criando anticorpos, e as outras variantes, elas às vezes ficam até mais contagiosas, mas menos letais. Isso é normal. E por isso tem cientistas, inclusive, que E eu peguei depois, inclusive, de novo, e aí foi mais fraca do que da primeira vez. acreditam que, sem toda a questão do lockdown, o surto teria sido mais rápido, porque a imunidade de rebanho teria chegado mais rápido. Ah, mas aí mais pessoas teriam morrido. Talvez não, porque justamente o surto teria sido mais rápido. Evidentemente, ainda teria um problema de congestionamento nos hospitais, não teria como escapar ileso de uma pandemia dessas proporções. A culpa é dos desgraçados que estavam fazendo esse vírus e que deixaram ele escapar do laboratório. Essas pessoas são as responsáveis por toda a merda que aconteceu. Agora, a forma que os governos encontraram para tentar lidar com esse problema foi um desastre. Hoje, em perspectiva, a gente consegue ver perfeitamente. Foi um desastre social, econômico, de saúde. E eu vou além. Ainda sobre as vacinas, eu não sou anti-vax, né? Que é um rótulo que eles também colocaram na cabeça de todo mundo que ousasse questionar essas vacinas especificamente. Não sou contra a vacinação de forma geral. Agora, é óbvio que você fica com o pé atrás quando você tem vacinas experimentais, porque era uma tecnologia completamente nova, que mexia no seu mRNA e que volta e meia apareciam alguns sintomas estranhos e inesperados, encontravam variações nos testículos dos homens, interferia completamente no ciclo menstrual das mulheres, sabe? O que tem a ver, por que isso tá acontecendo? Faz sentido você ter um pé atrás com essas vacinas, especialmente, né? Eu acho que hoje, quando você percebe que as pessoas por trás de tudo isso e por trás de todo esse lobby mentiram descaradamente o tempo inteiro, inclusive sobre os efeitos adversos das vacinas. Então a galera que estava desconfiada tinha razão em estar desconfiada. E tinha razão sobre as suas desconfianças. Hoje é mais do que confirmado. Essas vacinas mataram pessoas. Ah, mas elas salvaram mais do que mataram. Ok, me parece ser o caso, pelo que eu vi até aqui. Mas pessoas morreram por causa da vacina. E aqui pra mim entra um ponto que não cabe discussão. Mesmo que essa vacina salve mais do que mate, se existe uma chance, ainda que ínfima, dela te matar, o governo não pode, de forma alguma, te obrigar a tomar esse negócio. Não pode. Porque se o governo te obriga a tomar uma droga que pode te matar, então ele é diretamente responsável por todas as mortes. Porque assim, ainda que a chance de morrer por causa da vacina seja ínfima, se você não se vacinar, você tem 0% de chance de morrer. Então, essa deveria ser uma escolha sua. Com base nas suas características. Com base no seu quadro de saúde. Mas estava sendo todo mundo obrigado, né, cara? Base na sua exposição. Você é uma pessoa que vai estar se aglomerando o tempo inteiro, vai se colocar em risco, você tem comorbidades, cara, então é melhor pra você tomar vacina, né? Você provavelmente vai estar mais seguro se você se vacinar. Agora, você é uma pessoa jovem, mais saudável, tá no quadro que menos se beneficia da vacina e que mais tem risco de morrer, e você ainda tem condição de não se aglomerar, de tentar se cuidar pra sequer pegar o vírus, então talvez você devesse ter o direito de escolher não se vacinar, porque você estaria mais seguro, segundo seu próprio julgamento, nessa situação. Ah, não, mas aí você vai estar prejudicando as outras pessoas, mas como? Porque se a vacina tá protegendo quem se vacinou, e essa foi uma coisa que nunca fez sentido nem no auge da pandemia, certo? Se a vacina tá te protegendo, você não tem que se preocupar com quem não se vacinou. Ah, mas essa pessoa ainda vai pegar o vírus e ainda vai espalhar ele pra lá, mas você não tá vacinado, você não tá protegido? E assim, a gente já tem hoje a confirmação de que mesmo sem a vacina, a imunidade de rebanho foi mais do que suficiente pra conter a pandemia. Então não existe isso de que tem que obrigar as pessoas a se vacinarem, mesmo que algumas morram por causa dessa vacinação, porque só assim a gente vai acabar com esse surto, com essa pandemia e vai voltar à normalidade. Não, porque vários países que não tiveram essa campanha massiva, não tiveram esse número massivo de vacinação da população, saíram da mesma forma. Então, ainda que a vacina possa ter ajudado, ela não foi determinante. Isso é um fato. É um fato. Se você briga contra os fatos, o negacionista é você. Ou você vai realmente tentar se convencer de que as mas eles brigam, né? Eles podem ser. pessoas na África saíram da pandemia sem vacina porque a gente aqui no Brasil se vacinou. E salvou essas pessoas. Porque o vírus estava indo até lá. Pelo amor de Deus, né? Mas voltando aqui pro texto do Eli, né? Tem a questão do lockdown. O Fauci disse à Newsweek, em 2022, que ele não recomendou trancar nada. Porque nessa altura já existiam estudos apontando que o lockdown foi prejudicial. E ainda tem galera falando, mas não teve lockdown no Brasil, não seja esse cínico. Tá? Nossa, gente, quem fala isso é bem do mau caráter. Você viu as ruas completamente desertas. Gente, eu tava lá no... Porque, assim, essa pandemia começou a estourar ali por dezembro, né? Dezembro e tal, tava todo mundo passando mal na China, todo mundo caindo na rua, pipipopopó.
Enfim, dezembro, por aí. Aí, quando foi em fevereiro, eu tinha viagem marcada pro Brasil. Fiquei pensando, vou, não vou, vou, não vou, vim. Cheguei no Brasil em fevereiro, no auge da pandemia, saí da Ásia pro Pará, trazendo tudo que era de bom. Então, de fevereiro até junho, eu fiquei no Brasil, trancada em casa. E aí, cara, eu lembro que tinha um carro com, acho que era desinfetante, cara, que passava toda a noite na rua. O povo ia pra dentro das casas, todo mundo, toque de recolher. E aí passava um carro com os caras vestidos assim, numa roupa de apicultor, e ficava passando desinfetante assim nas casas e na rua toda com um cheiro forte. Que loucura! Cenário de guerra! Vi isso. Pode ser que em alguns lugares o lockdown foi mais frouxo, em outros foi mais rigoroso, mas sim teve lockdown. Em alguma medida. Eu lembro que eu tive que ir no shopping assim que liberou de abrir, foi uma experiência assustadora. Teve no país inteiro. Não tem como ter um lockdown completo que tranca sim. todas as pessoas em casa, só realmente que nem os chineses, que estavam soldando a porta das pessoas para que elas não saíssem de casa, umas coisas completamente muito mais tirânicas e malucas. Aconteceu em São Paulo, tá? Muitas coisas assim. Mas sim, teve. E foi prejudicial. De soldar a porta do estabelecimento. E mesmo esse que teve, já foi prejudicial, então você acha que deveria ter tido mais pra prejudicar mais ainda? Isso não faz o menor sentido, né? Pô, imagina, você tá falando que, tipo assim, era 0 pessoas ou carro na rua de São Paulo. Como isso pode acontecer? Meu Deus. Mas vamos lá. O próprio Fauci tentou negar que ele recomendou que trancassem as pessoas em casa, porque já tava pegando mal em 2022. E aí tem a FAA que documenta ao menos 6 vezes em que ele pediu o fechamento de escolas. Ou seja, sim, ele foi uma das pessoas que recomendou o lockdown e depois estava tentando negar. E ainda tem a memória seletiva da nossa autoridade em Covid, né? Porque o Fauci disse 174 variações de não me recordo em uma das Não me lembro, não me lembro. audiências e mais 212 variações de não me lembro. E faz tempo. A última audiência, essa que foi a mais polêmica que tá dando o que falar, o Fauci simplesmente se negou a responder 111 perguntas. Ele não respondeu nada. Nada do que foi perguntado. O que contrasta, inclusive, com outra declaração mais antiga dele, em que ele disse com todas as letras que se ele fosse chamado a depor, ele faria isso com todo prazer e responderia todas as coisas. Ele não respondeu nada. Até as perguntas mais simples, ele se calou. Foi completamente ridículo. Foi vexatório. Ele foi humilhado em praça pública, que é o mínimo que esse desgraçado merece. Aqui o Eli vai falar sobre a questão da origem do vírus, né? E enquanto eles falavam em público que era teoria da conspiração, que o vírus havia sido criado, né, nesse laboratório de Wuhan, e a gente viu que as pessoas que estavam negando essa teoria da conspiração estavam diretamente envolvidas no financiamento dessas pesquisas de ganho de função. Gente, existia um laboratório de pesquisa de coronavírus na cidade que começou o surto da pandemia. E esse laboratório não apenas pesquisava o coronavírus, como pesquisava o ganho de função, ou seja, fazia com que o vírus ficasse mais potente, que ele fosse mais transmissível, que ele fosse mais letal. E aí você se pergunta, meu Deus, mas é o quê? São vilões de história em quadrinho fazendo essa merda? Supostamente, esse tipo de pesquisa serve para antecipar variações naturais e fazer vacinas, medicamentos, antes mesmo que esse surto aconteça. Então, poderia chegar nesse estágio naturalmente, talvez, se chegasse, a gente já estaria preparado. Só que o que acontece? Não chegou. Não existe qualquer vestígio da origem natural desse vírus. E pelo amor de Deus, né? É óbvio que nunca vão confirmar que o vírus vazou desse laboratório, até porque é um laboratório da China, que vai deixar todos os registros absolutamente em segredo, o máximo que eles conseguirem. Afinal de contas, a gente tá falando de uma ditadura que controla todo tipo de informação. Mas tem que ser um idiota. Imagina acreditar em algo da China. Pra essa altura do campeonato não saber que o vírus saiu de lá. Sim. Ou você acha mesmo que foi só uma coincidência, que o local onde a pandemia começou ficava logo ao lado de um laboratório que pesquisava como fazer o vírus da Covid ficar mais forte, né? Mais transmissível e mais letal. Não, eu acho que é só coincidência. Eu acho que realmente foi natural e por um acaso acabou acontecendo lá. É óbvio que um dos idiotas que estava fazendo a pesquisa acabou se contaminando. É claro que um cientista idiota. Pô, eu seria esse cientista, claramente. Com o vírus durante o processo e saiu espalhando ele pelo mundo inteiro. E aí deu no que deu, né? Mas enfim, as pessoas que estavam diretamente ligadas ao financiamento dessas pesquisas tratavam isso como uma teoria da conspiração, mas no privado elas falavam, não é implausível, né, que tenha realmente saído de lá o vírus. Eles sabiam que tinha saído de lá o vírus. Óbvio que eles sabiam. Só que eles eram os culpados. Então, que surpresa! Eles mentiram pra você mais uma vez. E aí trataram isso como uma teoria da conspiração. O que hoje é simplesmente a coisa mais óbvia do mundo. Sim, esse vírus saiu da merda do laboratório chinês. E tem a questão do tratamento precoce. A indústria farmacêutica que te aguarde. Tô o dia todo estudando pra isso. Tá?
Eles descartaram esses tratamentos e falaram que não tinha evidências e etc. E no privado eles sabiam que sim, muitos eram realmente eficientes, tinham alguma eficiência. Mais uma coisa que mentiram exaustivamente. E, inclusive, aqui ficou muito claro que a narrativa da imprensa mudou politicamente quando o Trump começou a endossar o uso desses medicamentos, da cloroquina, da ivermectina, e no Brasil aconteceu a mesma coisa, só que era o Bolsonaro, né? Foi simplesmente narrativa política, tá? Porque começaram, inclusive, a falar que esses remédios eram perigosos. O que é simplesmente mentira também. Esses medicamentos já estavam há décadas no mercado, já foram amplamente estudados, eram absolutamente seguros, prescritos por uma série de complicações. E aí, para tentar manipular essa informação, fizeram algumas pesquisas dando doses completamente bizarras de elevadas para falar que não eram seguros, que era complicado, enfim, para tentar utilizar isso tudo politicamente. Óbvio que a cloroquina e a ivermectina por si só não eram a solução para a pandemia, mas pesquisas mostraram que, utilizando da forma correta, preventivamente, né? Não era um remédio que você tomava depois que você já estava contaminado e resolvia. Se você tomasse anteriormente, da forma correta, realmente poderia ajudar. Iria dificultar o vírus de te contaminar e mesmo que contaminasse também os efeitos seriam mais brandos. E note que ciência de verdade é o que o Eli Vieira está fazendo aqui. Porque não é nem 8 nem 80. Não é nem, as vacinas não funcionam, não servem pra merda nenhuma, elas matam muito mais do que salvam. Não é nem pra esse extremo. Jamais. E nem pro extremo de que elas são perfeitas e que não causam nenhum efeito adverso e que elas são absolutamente seguras, nem uma coisa nem outra. Fica no meio do caminho. O mesmo serve pro tratamento precoce. A cloroquina e a ivermectina não eram a solução milagrosa, mas não eram comprovadamente inúteis e perigosas para a saúde, como que tentaram emplacar simplesmente por uma questão política. Elas poderiam sim ajudar se fossem utilizadas da forma correta, mas não resolveriam por si só o problema. Enfim, todo o texto do Eli Vieira é muito bom e vale a pena você conferir na íntegra, mas ainda tem muitos pontos aqui, né? Então eu ainda quero mostrar mais algumas coisas, como por exemplo, esse tweet que ele resgatou do final de 2020, para mostrar como que a imprensa canalha estava tratando esses temas na época. Olha só, uma nova pesquisa revela que 40% dos entrevistados acreditam em uma teoria da conspiração sem fundamento de que o coronavírus foi criado em um laboratório da China. Teoria da conspiração. Sempre nós. 40% das pessoas já estavam certas no final de 2020. É simplesmente isso que a gente está vendo. Mas olha como... Isso aqui é um veículo de comunicação de extrema esquerda aparelhado, que ganhava dinheiro de USA da vida, essas merda aí, sabe? E olha só, uma teoria da conspiração sem fundamento. E que estava certa, né? Não há evidência... Cientistas afirmam que o vírus foi transmitido por humanos a partir de outras espécies. É mais fácil, né? Colocar a culpa no bugueço. Para isso. Cientistas afirmam que o vírus foi transmitido... Você vai poder manipular drogas? Tem uma área que eu posso trabalhar com manipulados. Por humanos a partir de outras espécies. Isso aqui, não existe evidência disso. Mas você percebe a forma canalha que era descrito na época? A gente não pode permitir que eles reescrevam a história. A gente tem que lembrar perfeitamente de cada detalhe. A esquerda foi um verdadeiro câncer durante a pandemia. Isso tá cada dia mais claro. E aqui a gente tem mais algumas coisas curiosas. Olha só, Anthony Fauci tomou a vacina do Covid ao vivo para mostrar que ela era segura. O diário privado dele conta que ele teve um infarto pulmonar em julho de 2021 após receber a vacina. Mas manteve isso em segredo do público, incentivando a vacinação. E essa é uma das consequências possíveis da vacina. Você sabe por que ele manteve isso escondido do público? Porque, mais uma vez, eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados com a narrativa. Eu também selecionei esse tweet aqui do Eli Vieira porque ele sintetiza muito bem as suas opiniões, em especial sobre o tratamento precoce e as vacinas. E eu quero mostrar, né, pra ver que realmente eu tô aqui repercutindo o que ele defende sobre o tema. Ó, ao contrário do que a maior parte da imprensa alegou durante os anos críticos da pandemia, havia sim evidências a favor do tratamento precoce. Algumas das drogas e combinações são mais incertas que outras, mas até hipóteses falsas costumam ter evidências a favor delas. O vocabulário usado pela imprensa, dizendo que era cientificamente comprovado e comprovadamente ineficaz, não é vocabulário científico, porque ciência empírica não tem essas certezas inabaláveis. E sobre as vacinas ele disse, ó, as vacinas da Covid variam em eficácia e risco por faixa etária, sexo, IMC, comorbidades e mataram algumas pessoas com efeitos colaterais, salvaram outras nos grupos de risco. E Fauci, no mínimo, planejou mentir que a vacina da Johnson & Johnson era tão boa quanto as outras, enquanto sabia que a eficácia dela em idosos estava abaixo de 50%. E ele falava, a Johnson & Johnson era da dose única, né? Como assim? O que as pessoas entendem disso? Como uma coisa pode fazer mal e fazer bem ao mesmo tempo? Que contraditório você é. Doideira, porque as pessoas sempre partem para a lógica mais reducionista, mais simplista do mundo. Mas é isso aqui é realmente um bom resumo. E para mostrar um pouco mais, né, das contradições ali do Anthony Fauci para vocês, eu separei um vídeo que eu achei que ficou muito bom, um ótimo resumo, feito pelo Caio Coppola. Bora dar uma olhada aqui, ó. E se eu te contar que a maior autoridade científica do mundo sobre a Covid-19 acaba de ser desmascarada pelo governo americano e que muito do que você chamava de ciência durante a pandemia não passava de pura manipulação? Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. O choro é livre. Olha esses caras. Científico pra caramba, hein? Olha como você era tratado na época da pandemia. Isso não fica realmente revoltante agora que você sabe que os especialistas alegaram de forma unânime e estavam mentindo? Isso é
Fato comprovado, eles estavam mentindo. A gente tem acesso às mensagens privadas onde eles falavam que eles realmente pensavam sobre todos esses assuntos e era o exato oposto de tudo que eles falavam na mídia e que foi imposto pra todos nós. Essas pessoas, sim, podem ser responsabilizadas por toda a tragédia que aconteceu. Porque elas sabiam que estavam enganando a população. Vocês acham mesmo que isso foi feito um segundo sequer pelo bem do povo? Eles mentiram pelo nosso bem? Você não pode ser tão ingênuo. Conheço o Dr. Antônio Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e assessor médico-chefe do presidente dos Estados Unidos. When you're not saving the world, what do you do with your downtime? That's a great question. Olha como... Não, e aqui você vê como ele era muito deslumbrado, ele tava feliz pra caramba de ser super famoso, fazendo lista de contatinho. Meu Deus, eu conversei com a Taylor Swift pelo Discord na semana passada. Sério, era patético nesse nível. Sério? E olha só como ele tava sendo tratado. Quando você não está salvando o mundo, o que você faz? O desgraçado que financiou, que fez parte do projeto que criou a merda do vírus, que acabou escapando. Pô, é o plano do vilão, pô. É o plano do vilão pra conquistar o mundo. E gerou toda a pandemia. É o salvador do mundo. Cara, isso aqui é pior do que um roteiro de filme de Hollywood. É praticamente um roteiro do segundo Missão Impossível. Tem vários filmes, né, com essa temática. São os vilões malvados que criam um vírus pra depois vender a cura. Você realmente acha, a essa altura do campeonato, que é muito bizarro supor que muita gente ganhou muito dinheiro com isso e talvez tivesse uma boa ideia do que estava acontecendo ali? Você vai continuar acreditando nas autoridades? Porque elas não mentem? Except I don't have any downtime. Sorry. Talvez você não saiba, Ele não tem tempo, gente. Ele tá sempre salvando o mundo. Que pessoa boa. mas Fauci foi um protagonista da sua vida entre 2020 e 2022. O uso de máscaras em tempo integral, distanciamento social, fechamento das escolas, igrejas e comércio, a proibição de sair às ruas, a vacinação obrigatória, inclusive em crianças. Todas essas políticas autoritárias implementadas nos Estados Unidos e copiadas ao redor do mundo partiram de recomendações do Dr. Fauci, um infectologista que, sem exagero, moldou a opinião pública ocidental durante a pandemia. Ocorre que Fauci esqueceu de deletar dos servidores do governo milhares de anotações pessoais que ele fez durante toda a crise Aí, ó, o tal do diário de Antônio Fauci. sanitária. Esse diário foi obtido e divulgado pelo Congresso, juntamente com e-mails obtidos por lei de acesso à informação. O conteúdo é revelador. O médico que mais influenciou a classe política e a grande mídia durante a pandemia é, na verdade, um narcisista deslumbrado pela fama e pelo poder. Um homem que enriqueceu ilegalmente durante a pandemia, mentiu sobre evidências científicas e, pior de tudo, ocultou a sua provável participação na criação do supervírus que matou milhões de pessoas ao redor do planeta. Pois é, atualmente a hipótese mais aceita para a origem Basicamente, a estratégia da maioria dos políticos. Criam um problema e depois trazem a solução, como se fossem os heróis. Literalmente esse cara. do vírus, com base em relatórios de agências de inteligência, como a CIA ou a FBI, é um acidente de laboratório no instituto. Você precisa tratar dessa forma, tá? Por uma questão burocrática, legal, sei lá. Você ainda tem que falar, é a hipótese mais aceita. Nunca vai ser confirmado. Mas, cara, é impossível você acreditar que, não, pode ter sido natural sim, que foi só coincidência, que foi bem do lado do laboratório de Wuhan. Não dá, né? Cá entre nós, papo de amigo aqui, né? A gente pode falar um pro outro, abertamente, tranquilamente. É óbvio que o vírus vazou desse laboratório. Mas beleza, é a hipótese mais aceita no momento. Instituto de Virologia de Wuhan, na China, que promovia pesquisas de ganho de função viral. Como o próprio nome sugere, o ganho de função pode intensificar o poder de um vírus, ou seja, torná-lo mais letal e mais transmissível. Esse tipo de pesquisa serve para antecipar mutações naturais e criar super vacinas. Mas os estudos são tão polêmicos e tão perigosos que a lei americana estabelece uma série de restrições a esse tipo de manipulação genética. Por isso, o Instituto de Doenças Infecciosas, dirigido por Fauci, financiava redes internacionais de pesquisa, incluindo experimentos de ganho de função viral na China. Em outras palavras, Fauci e sua equipe encontraram uma brecha burocrática para usar milhões de dólares de dinheiro público americano para indiretamente conduzir pesquisas no exterior, sem fiscalização e sem restrições sanitárias, especialmente na China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Não podia falar, né, que era o vírus chinês. É consenso que o novo coronavírus se originou na China. E a hipótese mais plausível é que algum pesquisador ou funcionário do laboratório de Wuhan acidentalmente se contaminou e passou a transmitir esse supervírus. Você ainda pode ir mais longe e imaginar que... essa mula aí, cara. Mas eu não duvido aí no vazamento proposital, não, tá? Duvido. Chapeuzinho de alumínio para controle populacional. Alguém de propósito soltou esse vírus na população. Mas uma forma bem plausível do vírus ter escapado é exatamente assim, né? Uma das pessoas que estava trabalhando lá, sem querer, acabou sendo infectada, até porque o vírus era altamente infeccioso, não tomou todos os cuidados necessários, até porque a gente sabe que na China os caras são relaxados pra caramba. Na verdade, se eu não me engano, eu vi imagens desse laboratório, e pro nível de perigo que eles estavam fazendo lá, o negócio era altamente questionável, assim, questão de segurança sanitária e etc. Então não é nenhum absurdo que eles simplesmente tenham sido muito displicentes e o vírus acabou escapando. Geneticamente manipulado. Contudo, durante toda a pandemia, os registros revelam que o Dr. Fauci atuou para esconder do público as pesquisas
pesquisas que o seu próprio instituto havia financiado, numa ação coordenada de acobertamento da verdade, envolvendo burocratas, cientistas e, claro, a imprensa. Parece muito uma teoria da conspiração, né? Só que tá tudo registrado e documentado. Por A isso que a China gente fala ganhou sempre que dinheiro. a diferença entre a verdade e uma teoria da conspiração da extrema-direita são alguns meses. Em suas inúmeras No máximo uns anos. entrevistas e pareceres, Fauci adotou a narrativa de que a origem do supervírus era natural e que a doença havia evoluído organicamente de morcegos para humanos a partir do comércio nos mercados de animais. Isso ele falava pro público, mas ele já sabia que era mentira. Foram anos de desonestidade científica. There are wet markets in Wuhan that are ample opportunity for a virus to jump from an animal. The origin was from a bat Nossa senhora, o Murgueço levou de graça. to an intermediate host to a human, very likely in a wet market. Ele precisava defender essa mentira em público, até porque senão as pessoas Não, podiam acabar precisava. chegando nele. Fecharam esse comércio aí? E os chineses não estão mais comendo cachorro? Né, aí de herói que está Tá salvando liberado comer morcego, rapaz. o mundo e que não tem tempo livre, que tá o tempo inteiro salvando a humanidade, ele seria o grande vilão da história. Markets, and those animals should not have been in the Wuhan market. Isso era o que o Dr. Fauci dizia publicamente, mas em suas anotações pessoais, Aliás, tem uma curiosidade sobre esse cara, tá? Salvo engano, esse cara foi representado como o vilão do filme Clube de Compras Dallas. Você vê, né? Que coisa maluca. Porque seria um vilão da perspectiva da esquerda na época. Clube de Compras Dallas é um filme sobre AIDS. Né? Tá mostrando a dificuldade das pessoas que vivem com AIDS e que eles precisam dos coquetéis lá pra conseguir. E aí esse cara seria um dos vilões do filme. Naquela época, então, né, a esquerda tanto via esse cara como um vilão, porque ele tá no departamento da saúde e tem esses interesses escusos e não se preocupa com as minorias ou qualquer blá 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 do tipo, colocou esse cara, ou uma representação dele como vilão nesse filme. Esse filme concorreu ao Oscar, tá? Já vi. Tem o Jared Leto nele e o McConaughey, e concorreu ao Oscar de melhor ator, enfim. Foi é um esse filme que o cantor já... Foi esse filme que o cantor já que fez... Que o cantor que fez o Coringa ganhou o Oscar de melhor coadjuvante. Foi aclamado. Anos depois, a esquerda trata esse cara como herói. Num caso onde ele, objetivamente, é um dos maiores vilões. a história era muito A esquerda tá sempre do lado errado. Caramba, Impressionante. mano, como que o Jared Leto conseguiu ganhar um Oscar? Em janeiro de 2026, Fauci já sabia que o mercado de animais não era a origem do vírus e escreveu: usando dados epidemiológicos e genômicos, parece que a primeira infecção ocorreu no início de dezembro e não estava conectada ao... Olha Ele isso sabia aí. disso desde janeiro de 2020. Desde Olha janeiro isso. de 2020, E não falou nada, quietinho. ele já sabia. Ele passou anos mentindo, sendo que ele já sabia que era mentira. Vocês estão vendo? Vocês estão... Cara, isso aqui é bizarro, porque desmente de forma categórica, É duro, viu? inquestionável. Você não tem como refutar isso. Tá lá, registrado, tudo, amplamente documentado. O Congresso americano ofereceu todas as provas disso. E o próprio Fauci se negou É duro. a dar qualquer tipo de declaração, de se defender. Ele simplesmente ficou em silêncio durante todos os questionamentos, porque ele sabe que fedeu pro lado dele, certo? E isso aqui é uma prova de que a autoridade que estava determinando como você deveria viver a sua vida naquela desgraça de pandemia, ele estava mentindo sobre tudo. Ele já sabia da verdade, ele estava escondendo, ele estava distorcendo tudo isso pra não ser pego. E incrivelmente ainda com um poder, uma influência bizarra na vida de todo o Ocidente. Cara, essa história, eu sei que Que loucura. isso é grande demais, E né? aí, Pra não gato soar como uma charmoso? teoria da conspiração, mas simplesmente não é. Tem prova de cada linha. ao mercado. Agora sabemos que o mercado não foi a fonte, foi o amplificador. Ou seja, como toda aglomeração humana de baixa higiene, o ambiente do mercado de animais contribuiu para a transmissão do supervírus, não para sua geração natural. Pra você ver que como os chineses são realmente inacreditáveis, né? Os caras fizeram um laboratório pertinho de um dos piores lugares pra você ter um surto de uma doença. É verdade, né? Mas aí, quem sabe, já não é estratégico, né? Porque, realmente, né? Olha onde. Eu sei que o laboratório ficava perto Onde tem animal perto, ninguém peida. desse mercado molhado ali que eles chamam. Então, o pior lugar do mundo pra você fazer esse tipo de pesquisa foi exatamente lá que os caras escolheram fazer. Ao espontâneo. Se Fauci tivesse sido honesto com o público sobre a origem do vírus, ele não teria sido alçado ao patamar de maior expert no assunto e provavelmente seria investigado pela sua eventual participação na criação do vírus. Mas foi com base nessa mentira essencial sobre a origem da doença que Olha só isso aqui. Saiu na Time. Entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Carinha dele de orgulhoso. Ele era capa. Orgulhoso do trabalho. Vocês perceberam, sem querer, onde é que ficou a posição do M? Caramba! Caraca, as mensagens subliminares na nossa cara. Ali, da Time? Acho que essa imagem envelheceu bem, hein? Não sei.
Pelo menos pra mim agora ela tá fazendo bastante sentido. Mano! que Fauci alicerçou toda a sua autoridade científica durante a pandemia, com uma postura marcada pela profunda contradição entre as suas anotações pessoais e o que ele dizia ao público sobre temas como máscaras, lockdown e vacinas. Para ficar em um exemplo, depois de garantir ao público a segurança absoluta das vacinas, Eles Fauci, escolhem pra poder jogar culpa. ele próprio sofreu transtornos vasculares que desencadearam um infarto pulmonar 6 meses depois da sua imunização. E ficou caladinho. Segundo especialistas, pode estar relacionado a reações adversas à vacina ou ao próprio vírus. Contudo, Fauci preferiu omitir o seu quadro clínico grave e limitou-se a divulgar apenas uma leve dorzinha no braço, assim que tomou a vacina. Com a publicação das suas notas e e-mails, Fauci foi convocado pelo Senado americano a prestar satisfações sobre a sua contribuição desastrosa para políticas equivocadas de isolamento social, paralisação econômica, fechamento de escolas, vacinação obrigatória e descrédito a tratamentos alternativos. The answer is, if there are oversight hearings, I absolutely will cooperate fully and testify before the Congress if asked. Contrariando a sua Você vê, ali ainda durante o governo Biden, né? Ele disse que iria, de livre e espontânea vontade, contribuir de todas as formas que ele pudesse, né? Mas, na realidade, ele se negou a responder todas as perguntas. promessa de Incrível. Alarga, muito obrigada pelos 40 meses. Cata, poxa, tanto tempo. transparência perante o Congresso, Fauci evocou o direito constitucional de não Vamos produzir ver o espetacular hoje. provas contra si mesmo. Por mais de 100 vezes, o médico se recusou a responder perguntas simples sobre as suas ações na pandemia e a sua opinião. Não, assim, é realmente bizarro, tá? Ele agiu como um verdadeiro NPC, falou que por orientação dos advogados ele não ia dar nenhuma declaração que pudesse comprometer e apelando para a quinta emenda. Ele usou isso até quando as pessoas perguntavam, tipo, você não vai se desculpar, sabe, por nada? E aí citava alguns dos exemplos. É claro, né? Porque se ele se desculpasse, seria meio que como uma admissão de culpa, realmente, literalmente seria uma admissão de culpa. Então ele poderia se comprometer. Ele se negou a responder todo tipo de pergunta. Qualquer coisa, tudo. Ele não respondeu nada. Então ele apelou a quinta emenda 111 Cara. vezes. 111 Se você ainda tinha alguma dúvida de que o vezes. cara é completamente culpado. científica sobre temas relacionados à Covid-19. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. O mais curioso é que, juridicamente, Fauci não precisava se valer desse direito ao silêncio. Ó, essa parte é o último prego no caixão da teoria da conspiração mirabolante. Pega essa informação. Isso porque logo antes de deixar a Casa Branca, Joe Biden, do Partido Democrata, perdoou preventivamente Dr. Fauci por qualquer crime que ele possa ter cometido contra os Estados Unidos entre 1º de janeiro de 2014 até 20 de janeiro de O homem foi perdoado. 2025. Isso é extremamente bizarro. Que Vocês bizarro. percebendo aqui? Antes de todo o escândalo virar público, antes de qualquer coisa virar público, Inacreditável. o Biden já tinha dado perdão presidencial pra um cara que não era investigado, não era suspeito de absolutamente nada. Do nada. Ele deu perdão pra uma pessoa que não estava envolvida com crime nenhum. E não simplesmente ele deu um perdão pra essa pessoa, ele deu 11 anos de perdão. 11! 11. Que número bizarramente específico, por que não 10, por que não 15? 11! Exatamente 11! Não é estranho? 11! E aí você vai ver por que 11. Pelo época do Biden. perdão, Fauci não era sequer investigado, mas aparentemente ele e seus aliados políticos na esquerda americana sabiam muito bem o que poderia acontecer se a Que verdade viesse à doideira. tona. Talvez você tenha estranhado porque o perdão se estende por mais de 10 anos, retroagindo até 2014. Por uma inacreditável coincidência, esse é o ano em que o Instituto de Doenças Infecciosas, sob liderança do Fauci, passou a investir indiretamente em pesquisas internacionais de ganho de função em vírus. Se você quiser É inacreditável, cara, isso aí. mais uma edição especial do boletim sobre Tá aí. O perdão retroage exatamente até o ano em que ele começou com as pesquisas que descambaram na pandemia. Incrível. Acho que o Biden sabia de alguma coisa, né? Acho que a esquerda americana já sabia de algo. Ah, Esses desgraçados sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Exatamente. E eles usaram toda essa narrativa pra jogar toda a culpa em quem não tinha nada a ver com a história. Em quem tava realmente tentando seguir as evidências científicas que escapavam. Olha, não é vergonha nenhuma admitir que você talvez tenha sido o manipulado. tadinho Biden não sabia nem o nome dele. Eu fui, em alguma medida, manipulado nessa história. Eu já sabia de muita coisa há muito tempo e já falei de muita coisa aqui no canal sobre toda essa história. Mas lá atrás, eu caí em um ou outro argumento que eles estavam apresentando, quando eu ainda não tinha me deparado com os argumentos contrários. Acontece. Olha o tamanho do maquinário que foi utilizado pra te enganar. Não é vergonha Cara, admitir que que você estava loucura. errado, que você foi manipulado. Na verdade, é Ah, importante jamais, você né? reconhecer isso pra que não aconteça de novo. Olha o tamanho dessa manipulação. Olha o que os caras fizeram durante a pandemia. Eles conseguiram prender o mundo inteiro em casa com base em evidências anticientíficas, com base em coisas que a ciência inteira já sabia há muito tempo, há anos, que não funcionavam. As máscaras já eram comprovadamente ineficientes nesse tipo de pandemia. E isso já era um fato estudado, desde vários surtos anteriores.
Era uma informação que toda a comunidade científica já sabia. E mesmo assim você viu o mundo inteiro usando essas máscaras. Em nome da ciência. E agora você tá vendo confirmações de que eles sabiam de tudo isso e mentiram. De forma descarada. Pra manipular a população. Pra encobrir os próprios rastros. Pra fazer manipulação política. Pra tentar derrubar o presidente X ou Y que estava atrapalhando nos seus projetos de poderes. Pra, sabe-se lá, conseguir faturar alguma coisa também. Vendendo medicamentos específicos que para eles seria mais vantajoso. Tem uma série de coisas extremamente esquisitas. E é bom você perceber que não é uma teoria da conspiração, pelo amor de Deus. De quantas provas você ainda precisa? É, rapaziada. Então, abre os olhos. Talvez você ainda insista em negar algumas dessas coisas, mesmo com todas as provas na sua cara. Porque você não gosta Mano, o pessoal vai meter o louco do sempre. político que não estava tão errado assim no fim das contas. Não, mas eu preciso continuar acreditando nessa narrativa, mesmo que ela tenha sido completamente desmentida, mesmo que eu esteja vendo que a pessoa que criou essa merda dessa narrativa é uma das principais responsáveis por toda essa desgraça que aconteceu. Porque no fim das contas, se eu mudar de opinião, eu vou ter que endossar uma pessoa que eu detesto. Eu vou ter que falar, putz, eu me enganei sobre aquele cara. E pode ser o Bolsonaro, pode ser o Trump, pode ser outro político de direita que você detesta, pode ser outra figura Até hoje chamam o Bolsonaro de genocida sem verem por quê. que aconteceu na hora da pandemia, no meio da pandemia, que você pensou... E quem apoia? Não, esse cara é anticientífico. Olha que absurdo que ele tá falando. Isso é totalmente errado. Esse cara tá lutando... Não, tinha gente falando que se visse pessoas sem máscara na rua, já taxava a pessoa como sem caráter. Ciência. O certo é o Átila Yamarino. Esse é o cara que tem que ser estudado. Nossa, esse Átila aí, pelo amor de Deus. Você pode ter, em algum momento, acreditado em tudo isso. E você pode ter até hoje uma antipatia por essas figuras, porque você acreditou nessas coisas em algum momento. Mas você vai continuar insistindo, mesmo contra os fatos. Então, pra você, realmente era só um rótulo negativo chamar as pessoas de negacionistas científicos. Porque na sua vez, quando tá mais do que claro que você foi enganado, você vai negar absolutamente tudo pra se manter fiel às mentiras que você foi convencido, que te fizeram acreditar. Eu espero que você não seja essa pessoa. Também espero que você não seja a pessoa que vai distorcer tudo que eu tô falando aqui. Que eu sou antivacina, que eu sou negacionista, que, meu Deus, isso é um absurdo. Não, porque as vacinas são... Porque eu não falei nada contra isso no vídeo, certo? Eu apenas trouxe os fatos. Eu só te apresentei eles. E aí você faz o que você quiser com esses fatos. Os fatos são os fatos e eles não ligam dos seus sentimentos, como já dizia Ben Shapiro. A verdade é essa, goste você ou não. E se você não acredita em mim, faça a sua própria pesquisa. Porque eu utilizei o Eli Vieira como base aqui, porque eu confio muito no trabalho dele e sei que ele é uma pessoa que está extremamente bem informada sobre todo esse assunto. Mas desconfie, tá certo. Até porque esse vídeo é sobre desconfiar. Não acredite nas autoridades. E eu não sou nenhuma autoridade. Vai lá e pesquisa por conta própria. Mas pesquisa para encontrar a verdade. E não por puro viés de confirmação. E se você não acredita em mim, perfeito. Eu só espero que você tenha o mesmo grau de ceticismo para com as outras autoridades políticas e científicas que passaram todos esses anos mentindo e que agora a gente tem provas mais do que suficientes para constatar isso. Certo, meus queridos? No mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Dá uma olhada nos links aí embaixo da descrição. Valeu e até a próxima. Pô, vídeo muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu ainda não tinha visto nada sobre essas coisas que aconteceram agora. Muito legal.